Ei, Júlia, pontualésima. Cara, tinha aula. A professora termina 5 minutos antes. Hoje ela resolveu terminar 10 em ponto. Quase que não deu tempo nem de eu fazer um pips. Eu já te chamo já já. Deixa entrar mais um pouquinho de gente aqui. Pra gente já. Você já mandou a solicitação, já te aceito já já. Vai ser um papo muito gostoso. Vai ser muito bom. Vamos esperar o povo chegar um pouquinho. Esse horário é tranquilo para você, Júlia? Você não tem aula? Ah, eu vou te chamar logo e a gente vai conversando antes do povo chegar. Já quero logo começar a conversar. Esse povo vai chegando devagarzinho. Oi, Júlia! Olá, super boa noite. Super boa noite, que sorrisão mais lindo. Cara, eu ia mandar para você agora. Assim, normalmente a galera entra, assim, depois de uns 5, 10 minutos que a gente está batendo papo, aí o pessoal começa a ver e entra. Mas eu ia mandar para você. Cara, onde a Tânia coloca o dedo, lá naquele LinkedIn, onde ela comenta. Você sabe quantas visualizações agora, 5 minutos atrás, tinha da chamada que eu fiz no LinkedIn pra gente? 1.533, cara. Gente, a Tânia brilha demais. E ela é muito generosa. Muito generosa. Não é? Ela é. Fantástica. Aí eu mandei para ela uma mensagem, falei, olha aí, olha o que você está fazendo, olha a tua culpa nesse negócio. Ela morreu de rir. Ela falou, não sou eu não. Eu falei, você sim, é só eu te marcar que as minhas postagens vão pro céu. Ah, incrível. Eu brinco com ela, eu chamo ela de minha Rei Midas, onde ela bota a mão, o negócio sai voando. Só em boa companhia, hein? Só em boa companhia. Não é? Só em boa companhia. Ó, a Isabela chegou, uma amiga, que bom. Eu normalmente, esses primeiros 5 minutinhos, eu dou aquele embromation federal, né? Aí depois eu chamo a convidada. Mas eu tava doida para te chamar, para a gente já começar a se ver e te contar a história da Tânia. Eu falei, deixa eu aproveitar que a gente tá só nós duas aqui, eu conto logo a história da Tânia para ela. Ela disse que vai entrar, eu acho que hoje ela pode também. Nesse horário, tem uma porção de amigas minhas. Oi, Glace. Glace Jesus? É minha tia, gente. Ai, olha a minha família aí. Oi, tia. Que bacana, Cutelaria Reis. Menina, olha, eu fico doida para anotar o povo que vai entrando, porque o meu não é iPhone, né? Dizem que eu não tenho iPhone, então o pessoal diz que iPhone, você põe um esqueminha ali de gravar e ele grava com os comentários. E aí eu falei, cara, eu vou ser obrigada a investir uma grana. Fui ver o preço, falei, acho que eu não vou não, acho que eu não vou não. Acho que vai ter que ficar na memória mesmo. Ficar na memória. Quando o meu convidado está falando, eu boto que eu sou canhotinha, então eu fico olhando para cá e vou escrevendo ali, para depois agradecer. Eu gosto tanto de agradecer as pessoas que passam aqui, porque eu sempre falo isso nas lives. Eu acho que a pessoa vem, mesmo que não consiga falar, assim, ficar... eu me sinto... Sabe quando alguém passa e te dá um oi, assim, carinhoso? Eu sinto isso. As pessoas passam, às vezes não podem ficar, mas vê o amigo ao vivo e fala assim, poxa, deixa eu entrar lá dar um oi para a Delaís, deixa eu ver o que ela está fazendo, né? Aí eu fico com muita vontade de anotar todo mundo que aparece para mim aqui entrando, para depois mandar um beijo, agradecer, mas nem sempre dá, né? Porque ou a gente fala ou a gente escreve. Ainda não deu, ninguém descobriu ainda uma forma de dividir nossos hemisférios, eu espero que nunca consigam. De fato. A gente vai se virando, né? A gente vai se virando. Você sabe que eu fiz um curso de neurociência que eu fiquei apaixonada pela PUC, Neurociência e Comportamento, porque eu gosto muito de neurociência. Eu sou uma implicante demais, implicantérrima com livro de autoajuda, sabe? Assim, eu tenho vontade de pegar um por um e jogar no lixo com todo respeito. Que coisa feia, mas assim, é porque eu não abro.
isso é só para mim, né? A gente, ó, quem está aqui com a gente, é só eu que sinto isso. Fiquem super à vontade. Eu acho que quem curte, curte, ponto. Mas, assim, eu fico chateada porque quando você pega a neurociência para ler as coisas e para aprender, e você percebe que as nossas funções cerebrais, né, são idênticas. A nossa própria história, o meio que a gente vive, tudo que acontece na nossa vida, isso interfere nas nossas funções neuronais, mas as nossas características físicas, se é que eu posso dizer assim, dentro do nosso cérebro, são iguais. Então, quando você conhece a dinâmica do seu cérebro, e conhecendo você e a sua história, você consegue fazer a conexão e de verdade se ajudar nas coisas. Mas esses livros de autoajuda, eles fazem 1000 coisinhas, regrinhas, 21 passos para isso, 5 meditações para aquilo. E eu fico assim, meu Deus, isso não ajuda ninguém em nada. Será que as pessoas não se tocam disso? E aí, quando eu falei em cérebro agora, eu estou me referindo a isso, né? Como eles foram enfáticos, os professores, em dizer da nossa indivisibilidade. A gente não tem como ser divisível. Não tem essa coisa do hemisfério esquerdo e direito fazer uma coisa, o outro fazer outra. O outro só faz uma coisa se aquele outro tiver para complementar. Os nossos hemisférios são altamente interdependentes. Então, assim, ainda não dá para a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque eles são altamente interdependentes. E a gente tem que curtir isso, né? Porque isso é muito legal. E toda vez que eu vejo assim, essas situações, eu fico, gente, que vontade que dá de dizer para a mão esquerda assim, olha, anota o pessoal que está entrando e dizer para o olho e para o lado de cá, ó, presta atenção no teu convidado. Ai, meditação ajuda, Isabela. Eu sou péssima para meditação porque eu tenho um pique de vida muito agitado. É horrível isso, mas eu admito todos os meus pecados. Eu juro que eu vou tentar. Eu tenho lido sobre mindfulness, que eu acho que é um trabalho bacana. Muitos amigos já me disseram que é super bacana. Aí, viu? Eu nem tinha lido o restante da tua frase. Ela tentou, mas a hiperatividade não ajuda. Tá aí um belo exemplo, inclusive, viu? Respondendo antes de terminar de ler. Fora que, assim, eu sou uma pessoa que, de vez em quando, eu tenho uns acessos de riso de umas bobeiras tão grandes, só minha família pode saber, que eu morreria de vergonha se alguém soubesse do que eu rio de vez em quando. E eu fico me imaginando, imagina eu numa sala, todo mundo concentrado, fazendo meditação, eu me lembro de alguma coisa, me dá vontade de rir, eu vou ter que me retirar, vai ser horroroso, sabe? Vou ter que sair, Júlia, eu vou ter que sair. Eu começo a rir, cara, e a minha gargalhada é aquela gargalhada de quem tá com vontade de gargalhar, né? Então... Vai tirar o equilíbrio do restante da turma. Mas ajuda, Isabela, ajuda. Eu tô convencida que a meditação ajuda, porque eu já ouvi muita gente bacana e que eu respeito dizer que ajuda. Então, eu não gosto do livro de autoajuda, mas acho que a meditação ajuda. Pelo menos a galera que eu confio aí diz que sim. Júlia, que delícia te receber aqui! Gente, eu ia receber a Júlia só dia 9 de dezembro, né, Júlia? Que a gente tinha conseguido espaço. Aí a amiga que vinha hoje não pôde, por N razões. Falei, vou puxar a Júlia! E fiquei super contente de puxar a Júlia. E que delícia, que bom te conhecer, que bom te ver. Porque a foto lá do LinkedIn, você está longe, fazendo alguma coisa assim de longe, né? Já estou me seguindo no Instagram e vi algumas coisas, mas assim, ver esse sorrisão de perto é muito legal, muito legal. Seja Poxa, muito gratidão. Gratidão mesmo pelo convite. Acho esse tipo de troca sensacional. Eu meio que cortei a fila, né? Eu estava para dezembro, vim para agora, mas estou super feliz. Obrigada aí pelo convite. Nossa, prazer enorme meu. Aí a gente fez umas combinações aí da gente conversar, e aí você me propôs de eu falar um pouquinho como a gente se conheceu, quer dizer, a gente está se conhecendo hoje assim, né? Não como eu gostaria, porque você está lá em São Paulo e eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas as possibilidades são grandes, hein? Ó, eu já estou conhecendo você em São Paulo, eu já conheço a Valéria Cirello em São Paulo, que foi o Renato também que me apresentou, e a minha filha está morando há 1 ano em São Paulo. Então, não é difícil a gente, de repente, se esbarrar, marcar alguma coisa, nem que a gente vá de máscara para uma mesa bem grande, cada uma numa quinazinha. Vai acontecer, vai rolar, hein? Vai rolar. E aí, sim, Renato Camargo, né? Renato Camargo começou a colocar pessoas que ele admirava, e eu admirava o Renato em função das escolhas de briga dele. Então, assim, as escolhas de briga dele eram muito semelhantes às minhas. E eu não tenho um lugar de fala característico
das brigas que eu até gosto em relação à diversidade. Eu sou a pessoa branca, eu não sou branca, eu sou amarela, isso me irrita muito. Porque eu queria ter uma cor bem morena, bem bonitona, bem... Nossa, eu queria ter essa melanina forte, não tem, mas também não sou aquela branquela de estilo europeu, então eu digo que eu sou amarela, né? Aquela pessoa que se não tomar sol fica amarela mesmo. Eu não tenho diversidade de gênero assim, em mim, né? Sou hétero, cis, enfim. Eu não tenho um lugar de fala que eu pudesse usar para dizer o tamanho do meu desejo de ajudar nessas questões. E o Renato tem, e ele começou a se colocar, e começou a escrever coisas, e começou a falar sobre coisas que eu me interessava, e num dado momento o Renato começou a citar pessoas que ele entendia que eram fortes também, que se posicionavam fortemente dentro dessas questões. Só mandar um beijinho aqui para minha amiga, minha ex-aluna e uma amigona hoje chamada Mina Bau. Ela está lá em Portugal, então significa que ela está acordada 2 horas da manhã e entrou aqui na live. Não sei se ela vai poder ficar, mas ó, a Mina, meu beijo enorme para você. A live da Mina comigo aqui, gente, no Vozes Negras, é muito linda. Você chora e você ri com a história dela, do quanto ela passou, o que ela passou fazendo intercâmbio fora, até ela chegar onde ela chegou. Está fazendo doutorado em comunicação em Lisboa. Então, assim, coração enche de alegria, de orgulho pra caraca dessa mulher linda, maravilhosa, essa negra linda, super representando todas nós como mulheres, né? Então, assim, o Renato falou da Valéria num post, o Renato falou de você, e aí eu comecei a acompanhar. Ela tá falando aqui que agora são só 3 horas de diferença. Ah, tá, então não tá tão tarde assim, mesmo assim tá tarde, 1h da manhã para você, né? E eu comecei a seguir a Valéria, fui lá ver o vídeo, fui lá ver o canal dela do YouTube, morri de rir, assisti umas 2 ou 3 vezes os vídeos dela, porque ela é muito boa no que ela faz. Eu já acompanhava a Tânia eu já tinha percebido a forma como ela escrevia, me deixava muito impactada. Aí fui seguir você e comecei a ver as coisas que você também postava, a maneira como você se reporta, como você responde às questões, como você se coloca diante das questões. E eu, com o meu projeto, eu queria ouvir coisas bonitas, eu queria ouvir coisas bonitas no sentido de luta, não é coisa bonita, bacana de se contar. Tanto assim, já ouvi histórias aqui difíceis, já ouvi histórias tristes, já ouvi coisas que me fizeram chorar, que eu tive que segurar minha onda para continuar fazendo a live, senão eu ia, né, ficar derrubada. Isso para mim é coisa bonita, é o que emociona, né? É o que faz a gente refletir, principalmente a galera desse lado aqui branco, que sempre teve privilégios, e eu não estou falando de gente rica, estou falando só pelo fato de ser branco não passar o que os negros passam. Então, hoje eu tenho essa bandeira aí do Vozes Negras para ajudar de alguma forma eu quero contribuir de alguma forma para que a voz de vocês seja ouvida. Então, foi assim que eu comecei a te seguir, te convidei, você muito simpaticamente aceitou e está aqui comigo. Então, fala aí um pouquinho da sua jornada lá no LinkedIn, como é que é isso lá? Para a turma saber, porque eu já te acompanho, né? Puxa, que bacana! Eu sou uma aprendiz, né? O meu perfil lá, ele é um perfil bebê. Eu entrei no LinkedIn, como a maioria das pessoas entra, tentando consolidar aí um networking consciente, né? Um networking saudável. E, em paralelo, os benefícios foram enormes, né? Primeiro porque eu sou engenheira, né? Eu sou apaixonada pela engenharia. Eu já entendi. Sim. Vivo profundamente a minha profissão, mas eu também gosto muito de escrever. Tenho uma necessidade, talvez, muito particular, assim, de me posicionar. Eu não gosto de me silenciar, eu gosto de me posicionar. E o LinkedIn é muito propício para isso, né? É super aberto e tudo mais. Então, eu venho conseguindo praticar muito. Então, escrevo bastante. Conheci pessoas extraordinárias. Você, a Tânia, o Renato, a Dalva, o Erivaldo e tantos outros, né? Pessoas incríveis. Venho aprendendo muito também nessa jornada. Então, assim, eu me considero uma pessoa comunicativa, assim, em linhas gerais.
Mas eu tenho uma barreira, de timidez que eu preciso ultrapassar antes de adquirir esse tipo de intimidade. Inclusive, estar aqui hoje nessa live é um grande desafio para mim, viu? Olha, eu queria, se eu soubesse que você ia dizer isso, eu ia dizer, não fala, cara, não fala isso. Como a gente olhar o tamanho desse sorriso, o brilho desse olhinho e achar que você é tímida, mas eu super respeito que eu sei como é isso. É meio que uma introversão que, de repente, você sabe que precisa trabalhar um pouco, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não fosse comunicativa, seu sorriso era por você. Então, abuse disso. Muito obrigada. Mas eu digo que as redes sociais me ajudaram muito. Eu acho que muitas outras pessoas compartilham disso, né? Quando eu era mais jovem, na minha vida particular como um todo, o Twitter me ajudou muito a me soltar, né? Então, lá, 10 anos atrás, eu era uma forte usuária e eu tenho amizades hoje que nasceram lá, sabe? Conheci gente de diversos lugares do país. Então, assim, passando essa primeira barreira, eu me comunico muito bem. E as redes sociais ajudam nisso. E o mesmo aconteceu no LinkedIn, né? A internet quebra essa primeira barreira, né? E eu venho praticando comunicação, que eu acho que, mesmo sendo engenheira, na verdade, independente da área, é essencial. E, enfim, é uma jornada incrível e tô aqui, olha aí, te conheci e tô aqui. Você sabe, eu dou aula na UF aqui no Rio, não sei se você conhece, a Universidade Federal Fluminense, há 13 anos. E eu dou aula no MBA em Gestão de Projetos. Eu tenho 2 módulos, gerenciamento de comunicação em gestão de projetos, e gerenciamento de RH em gestão de projetos, e na verdade são 3, e um módulo que se chama Perfil e Habilidades de um Gestor de Projetos. A minha galera, há 13 anos atrás, era praticamente só homens engenheiros. A minha turma era 90% de homens engenheiros. Depois, uns 5 anos depois, ela começou a mesclar homens e mulheres engenheiras e de TI. Mais uns 3 aninhos, mais ou menos, por aí, a gente começou a ter gente de toda a linha, de toda a idade, de toda a área. Mas o que eu mais ouvia dos meus alunos e alunas engenheiras no módulo de perfil e habilidades era isso: professor, eu preciso muito trabalhar essa questão humana, porque eu me enfio a cara nos meus números, nos meus cálculos e esqueço da vida. E, cara, eu tenho maior dificuldade com isso. Então, assim, quando vocês optam por exatas, é meio que comum a gente não esperar. Não estamos generalizando, mas é normalmente, assim, mais ou menos comum a gente não esperar uma pessoa altamente extrovertida, altamente calorosa, altamente, né, de troca, de comunicação. Então, assim, você já está dando de 1000 a 0 aí na turma, vai ter certeza. De fato, eu acho que tem muito de personalidade também, mas eu acho que tem muito da nossa formação, né? Eu acho que os cursos das áreas de exatas, eles pecam muito por não investir um pouco mais nisso, né? Então a gente acaba buscando por fora, ou por cursos alternativos, ou enfim, de outras maneiras. Concordo plenamente. Aliás, acho isso uma ótima. Eu vou deixar já ficam gravadas. Essa vai ficar mais ainda. Que sigam a dica da Júlia. E assim, chama a gente para a gente dar curso de gestão de pessoas para vocês, de comunicação, entendeu? A gente está aqui para isso, né, Júlia? Me conta um pouquinho, cara, como é que foi essa coisa? Engenharia veio por você? Alguém te influenciou na família? Como é que foi a sua trajetória? Olha, eu costumo dizer que as coisas foram acontecendo, sendo bastante realista. Eu sou super contra jovens de 15, 16 anos tendo que decidir escolher uma carreira para a vida toda. Eu espero que isso esteja em mudança de alguma forma. Eu acho que é uma pressão extrema, eu acho que não condiz com... Né? Não condiz com a realidade, com a vivência que a pessoa tem quando ela tem 15, 16 anos. E eu comecei a faculdade com 17. Então, se eu disser para você que foi uma escolha mega consciente naquela época, eu vou estar mentindo, né? Entendi. Acho que as coisas foram acontecendo. Eu sempre gostei de matemática. E sempre tive bastante aptidão, assim, desde a época do ensino fundamental e do ensino médio. E quando eu comecei meu primeiro emprego, que foi como aprendiz,
eu caí numa equipe de manutenção, que era repleta de engenheiros de diversas especialidades. E, enfim, a convivência com aquela equipe e tudo mais foi me deixando mais, vamos dizer, interessada com o mundo da engenharia. Aí eu consegui uma bolsa e entrei na civil, também assim, as coisas foram acontecendo. E eu digo que a paixão, ela veio, né, depois. Quando já estava cursando, né, quando eu estava fazendo o curso, quando eu comecei os estágios, quando eu comecei efetivamente a entender o que era a engenharia, e eu estou falando da engenharia e não o meio em que ela está, eu passei a me apaixonar, de fato, por ela. É um desafio. É um grande desafio por uma série de fatores, né? Quando se é uma pessoa preta como eu, uma pessoa gorda, uma mulher que não performa a feminilidade, assim, o mundo já não é o lugar mais confortável para você, né? Você não é recebido muito bem nos lugares. No universo da engenharia, isso, o funil vai apertando e fica muito pior, né? Eu imagino. E acho que uma questão que pega bastante no desenvolvimento dentro da engenharia como um todo, e eu vou citar a Ellen Salomão, eu não sei se você conhece, é uma artista incrível, ela postou recentemente um tweet onde ela fala assim: onde eu me sinto respeitada e acolhida, meu potencial se expande. E eu acho que isso define a dificuldade que é sobreviver no mundo da engenharia. Sim. Porque você está num espaço onde as pessoas não desejam que você esteja, você é a única pessoa com essas características físicas, geralmente você é a única pessoa, raramente você encontra um semelhante. Então, por esse lado, é um desafio extremo, né? Por outro lado, acho que, não vou falar, não sou aqui a voz das pessoas negras como um todo, mas acho que a maior parte das mulheres negras entendem o que eu estou dizendo. A gente, por sobrevivência mesmo, por características da vida, por necessidade, a gente desenvolve um potencial de liderança muito grande desde muito cedo, né? Então, é algo que eu tenho, algo que muitas das minhas irmãs têm, que faz com que a gente consiga sobreviver nesse tipo de cenário, né? Júlia, mas como pode você ser tão apaixonada dentro desse cenário, com essas dificuldades? Poxa, eu já trabalhei em obra que não tinha banheiro feminino. Eu tive que ir no banheiro no prédio vizinho. Aconteceu, entendeu? Assim, não é um espaço feito para você estar lá, né? Então, eu acho que a engenharia, ela exerce um poder de transformação que é gigante. E eu falo engenharia como um todo. Eu sou engenheira civil, mas, né, existem diversas outras disciplinas. Eu acho que quando aplicado com consciência, com responsabilidade, com entendimento da sua participação perante o todo, ela exerce um poder de transformação que não pode ser ignorado. Exatamente. E, poxa, nós temos que estar em todos os espaços, né? Exato. É doído, é doloroso, mas como é que pode esse poder de transformação todo estar na mão só de determinadas pessoas ou determinada parcela da população? Não tá certo, entendeu? Não tá certo. Então, eu sou, sim, uma idealista, sou uma apaixonada, eu carrego o propósito, assim, comigo em tudo que eu faço. E é por isso que eu continuo na engenharia, é por isso que eu trabalho tanto, que eu continuo estudando, porque eu acho que, enfim, para poder mudar o sistema, a gente tem que estar dentro dele, né? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa extremamente importante, que eu acho extremamente importante em qualquer profissão. Você usou a frase que mexe muito com o meu coração, assim, quando a pessoa diz, eu continuo estudando. Porque não tem mais como, já há muitos anos, e muita gente ainda não entendeu isso.
Você fez uma faculdade, há 5 anos você tem que estar se atualizando o tempo todo. Você fez há 10, você tem que... Eu fiz há mais de 20, então se eu não estudasse esses anos todos, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje. Então, essa postura de aprender constantemente, na minha visão, é uma postura extremamente responsável consigo e com o outro que vai receber o que for de você. No meu caso, eu dou aulas também, eu dou treinamento nas empresas, eu tenho que falar para as pessoas o que está acontecendo, não a minha vivência de 25 anos atrás, quando eu comecei na área de treinamento, a desenvolver treinamento. Eu preciso desenvolver hoje com a atualidade de hoje, com o que está acontecendo hoje, com as necessidades de hoje. E a gente só consegue isso estudando. E quando você fala continuar estudando, significa, para mim, o quanto você é responsável com você, o quanto você é responsável com quem vai receber o seu trabalho. E nem é uma área que você vai, de repente, trabalhar como eu, de repente, uma sala com 40 pessoas. Você está com o seu grupo ali, às vezes, muito maior, mas cada um recebe orientação, vai para o seu canto, né? Fazer o seu trabalho. E a gente que lida com gente, independente de qualquer profissão e função, a gente precisa ter esse olhar responsável de aprender sempre. Então, te ouvir falando isso, para mim, é bálsamo. O ouvido de professor adora isso, né? Ouvir o outro falando, eu estou aprendendo, estudando sempre, maravilhoso. E eu acho que a gente tem que ter humildade de entender que existem gaps que a gente precisa suprir, né? Além da necessidade de se atualizar, poxa, nós estamos vivendo na era, né, da indústria 4.0, né? Tudo muito rápido, a coisa muda super rápido. Mas, além disso, é entender que mesmo, me formei ano passado, podem existir gaps na minha formação, né? Mesmo sendo recente, mesmo sendo ontem, mesmo sendo agora. Perfeito. Eu me formei com 23 anos, né? E eu estive à frente de equipes já muito cedo na carreira. Acho que o pessoal da engenharia como um todo, acho que é muito característico, né? A gente ocupa espaços de liderança desde muito cedo. Eu tenho plena consciência de que eu estive em posições de liderança sem estar minimamente preparada para tal. No que condiz, não tecnicamente, tá? As atividades técnicas, mas com relação às relações interpessoais mesmo. Gestão de pessoas. Exatamente. Eu acho que, assim, ninguém, você certamente é uma especialista, mas acho que ninguém tem todas as respostas. É um negócio contínuo. Mas a gente precisa ter uma base, no mínimo uma base conceitual para poder executar as atividades. Concordo com você. E essa é uma coisa que eu venho fazendo agora. Eu falei, não, peraí, eu tô com um pouco mais de tempo agora, então esse é um gap que eu quero resolver. Porque a próxima vez que eu estiver à frente de uma equipe, meu desempenho vai ser melhor. Então, a gente precisa reconhecer isso. Poxa, não, peraí. Os meus resultados para a empresa como um todo foram positivos? Foram, né? Tive outros projetos depois, graças ao meu desempenho nesse projeto. Mas, e aí? E aqui? E com as pessoas? E com o pessoal que trabalhou comigo? Poderia ser melhor? Poderia. Então, vamos tampar esse gap, né? Vamos tentar resolver isso daí. Acho que um pouco de humildade para poder reconhecer é super difícil, mas é super necessário. E é uma área que a gente sabe que exige, assim, tem um conceito estrutural em relação ao poder, né? Assim como o médico, assim como o advogado. A gente traz aí essa carcaça, né, sobre todo mundo e a gente ainda encontra alguns pais, algumas pessoas que acham que os seus filhos só vão se dar muito bem se forem ou médicos ou advogados ou engenheiros, né? E a gente não vive mais essa época, mesmo assim é uma visão que as pessoas têm, aquela coisa do chamado doutor, né? A pessoa, o peão de obra está ali, ele já chega... trancado. Eu estou falando nisso, estou lembrando das vivências que eu tive. Eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, trabalhei na Concremate por quase 4 anos. E, nossa, colocar engenheiro dentro de sala para eu poder dar treinamento era o ó. E as experiências que eles contavam sobre a relação deles com essas pessoas mais simples, a turma operacional, né, os operários, eram histórias lindas. Às vezes eles nem conseguiam perceber por conta da falta, como você falou, o básico sobre gestão de pessoas. Eles não tinham, então, perceber o outro também era muito difícil. Mas o RH entrando e ajudando ampliava, né, essa visão. Então, isso que você falou tem um fundamento enorme. Eu acho imprescindível. Eu acho imprescindível, inclusive, que a gente colocasse lá no 2º grau, né, ensino médio,
informações sobre empreendedorismo, sobre relacionamento interpessoal, sobre vivência dentro das organizações. Porque quando a gente pega o estagiário na organização, ou ele está com muito medo, porque ele é o estagiário, ou ele está totalmente à vontade, mas totalmente sem noção, porque é a primeira vez também. E pior, a gente tem a galera mais adulta desprovida de preparo para lidar com eles. Então, assim, em relacionamento tem gap para todo lado, né, Júlia? Tem sim. E de fato, a engenharia ela é famosa, né, pela sua arrogância, né? Acho que vem muito de um passado extremamente elitista da profissão. Então, eu digo que até por vivência particular mesmo, eu sempre tive muito mais facilidade em lidar e conviver com a equipe como um todo, com o operacional como um todo, do que com as equipes de engenheiros, mesmo sendo engenheira. Porque existe mesmo esse entendimento do semideus. E eu acho que é uma coisa que tem que ser combatida no dia a dia, né? A partir vamos dizer, da diversidade da profissão como um todo. Cara, e que importância você nesse negócio, hein? Que importância a sua figura nesse momento, que outras pessoas que estejam te ouvindo aqui se estimulem, se fiquem incentivadas a correr atrás disso, porque é muito importante, né? Eu acho... Puxa, eu gosto de compartilhar as minhas histórias, porque, querendo ou não, às vezes tem alguém que está ouvindo, que está passando por uma coisa semelhante, e de repente a gente consegue incentivar de alguma maneira, ou consegue trocar uma ideia e ajudar em alguma coisa, né? E lá no LinkedIn, eu faço um esforço muito grande para, sempre que eu falo sobre engenharia, eu falar de uma maneira o máximo acessível possível. Mas eu sou testemunha disso. Hoje, então, foi maravilhoso. Você falou sobre o esquema. Olha, eu sou péssima, me ajuda tecnicamente, não tem nada. Mas você falou do material e de entender o que era aquele material. E a gente que não saca nada de engenharia, a gente lê e entende o recado que você quer dar. Adorei. Exatamente. E assim, esse é um esforço que eu sempre faço. As minhas postagens técnicas, na maior parte delas, elas vêm acompanhado de fotos. Na maior parte são fotos minhas mesmo, das obras que eu passei. E eu escuto sobre alguma técnica que está ali naquela imagem. E é um objetivo meu falar de maneira que todo mundo possa entender. Assim, tem prós e tem contras de maneira geral, né? Mas eu escolhi fazer isso porque eu acho que a gente tem que desmistificar a atividade como um todo. Não tem isso do semideus, não tem isso da elite, da arrogância. Não, entendeu? Não. É uma profissão extremamente acessível. E eu me lembro, quando eu era jovem, eu não prestei nenhum vestibular para as faculdades federais e estaduais. Eu fiz faculdade numa faculdade bem popular de São Paulo. E eu não fiz porque eu tinha medo. Eu não fiz porque eu achava que eu não era capaz. Poxa, eu sempre fui uma nerdzinha, sabe? Eu sempre fui destaque acadêmico no ensino fundamental, no ensino médio. E eu paro pra pensar nisso, fico pensando, por que eu tive medo? Entendeu? Eu não poderia ter medo. Eu poderia tentar e falhar. Mas eu não poderia não tentar. E eu acho que passa muito por essa concepção de que é alguma coisa muito distante, é alguma coisa que não é para mim, é uma área ou uma comunidade que não tem gente como eu, entendeu? Então eu falo e eu tento ser acessível exatamente para isso. E o que acontece no LinkedIn, com muita frequência, é que muita mulher, jovem estudante de engenharia, ou muito jovem estudante de engenharia negro, entra em contato comigo. É muito frequente. Manda mensagem, a gente troca umas ideias, eu ajudo a procurar estágio. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, assim, e compartilho mesmo. Quando eles conseguem um estágio, parece que é uma vitória minha. Porque, puxa, assim, eu tenho 29 anos, sabe? Eu me formei com 23, eu tenho uma carreira que ainda é bebê. Mas, querendo ou não, é uma pessoa que vê alguém semelhante fisicamente ocupando o espaço que ela almeja. Então, eu falo mesmo, vou continuar falando, e toda vez que um estagiário, um estudante lá me mandar uma mensagem, vou dar atenção, vou responder, porque eu sei, eu sinto, eu senti essa falta, entendeu? E eu não quero que
pelo menos quem passar por mim, eu não quero que essas pessoas que passem por mim sintam o medo que eu senti. Elas podem tentar, sim, porque todos os espaços podem ser ocupados por elas. Perfeito, Júlia. Eu sabia que essa live ia ser deliciosa. Eu só quero mandar um beijo aqui para o meu amigo Marcos Carvalho, que ele falou beijo, Delaís, mas eu não podia te interromper para dizer beijo, Marcos. E uma coisa agora, que agora eu vou falar. Vou sair da profissional de comunicação, de RH, vou virar mãe, porque você tem a idade da minha filha. Eu tenho uma filha de 29 anos. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, e que sempre que eu ouço isso que eu ouvi de você, me dá vontade de chamar a pessoa e falar, mesmo quando eu não conheço. Mas eu já conheço, a gente está aqui numa live juntinhas, eu vou dizer uma coisa para você também não esquecer. Mário Sérgio Cortella fala uma coisa extremamente importante que eu tenho vivenciado na minha vida profissional. E você está dizendo que a sua história é uma história bebê, você está começando agora, né, e tal, isso é lindo, mas o teu nível de responsabilidade social, o teu nível de preocupação com as pessoas, o teu desejo de colaborar com as pessoas, de passar para as pessoas uma visão de que as coisas são possíveis e que vocês, mulheres e homens pretos, devem e podem estar em qualquer lugar, é de uma maturidade de uma mulher de muito mais que 29 anos. E o Mário Sérgio Cortella falou uma coisa que eu quero que você grave como eu gravei para nunca mais esquecer. A maturidade, quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando de tempo de vida, né? A gente não está falando de quantos anos a pessoa tem, mas o quanto ela está pronta para se colocar no tempo e no momento que ela está vivendo e para ter essa visão de serviço e de ajuda. Então ele fala que essa maturidade não é uma questão de extensividade, não é extensividade. Então, assim, você não precisa ter uma carreira como a minha de 30 anos, 28, 30 anos. Mas é uma questão de experiência, de convivência, de experimentação. Então, quando você fala minha carreira é bebê, mas a sua cabeça é muito boa para essa carreira bebê. Então, tu imagina quando tu estiver com 30 anos, que arraso que você já vai estar sendo mais ainda? Obrigada mesmo. É uma visão madura, é a visão que nos mostra o comportamento de vocês. Por isso que a gente, hoje em dia, em RH, a gente começa a fazer dinâmica de grupo e entrevista no bate-papo, porque é no bate-papo que a gente conhece, não é na ficha técnica. A ficha técnica é o que você tem, que eu já sei que tem. Eu preciso saber quem é que comanda essa técnica toda, qual é o ser humano que está sobre essa técnica, né? Então, assim, use e abuse do seu início de carreira, porque tu já está com uma bagagem monstra, pode ficar tranquila. E continue compartilhando, isso é fantástico. Deixa eu perguntar para você, você me disse, poxa, Delaís, eu preferia não ter negado, de repente, eu preferia ter pelo menos tentado, mas eu tive medo. Conta um pouquinho, então, a partir disso, como é que foi essa relação, de repente, com a sua família, como eles foram para você nessas decisões, na escolha da sua carreira, esse medo, de repente, poderia ter sido um pouco aplacado com algum apoio, ou a família também tinha a mesma visão, que isso é super natural? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu venho de uma família fantástica, fantástica mesmo. Eu sou nascida na região metropolitana de São Paulo, mas minha família é toda do interior de Minas. Aquele calor mesmo de família mineira. Ai, que coisa boa! E a minha família é super humilde, né? Assim, meus pais são exemplos de vida, exemplos de liderança, de sobrevivência e tudo mais. E certamente eles fizeram tudo e mais um pouco do que eles poderiam fazer. Não tenho dúvidas, né? Mas esse universo, o mundo das universidades, né? Ensino superior, engenharia, gente, isso tudo era totalmente fora da realidade que eles conheciam. Então, eles sempre me incentivaram e me apoiaram em tudo. Graças a eles, eu estou onde eu estou, né? Mas opinar especificamente sobre isso, sobre, olha, tenta tal vestibular, ou tenta aquele, ou tenta aquela universidade, esse não era o mundo deles, né? Então, essa nem é. Eu entendo pra mim que essa nem era a responsabilidade deles. Sim. Eu acho que
que eu fiz, assim, o que eu passei, as conquistas que eu tive, a minha própria graduação, mesmo nesse contexto, eu fugindo das universidades tradicionais, foi uma grande, mas uma grandíssima vitória, né? Eu fiz engenharia com bolsa de estudos e certamente não teria feito se não fosse a bolsa. E quando eu me formei, estavam lá, né? Os meus pais, a minha irmã mais velha, que é um grande exemplo para mim, lá na frente, assim, eu não me esqueço daqueles rostos até hoje. Eles contribuíram muito na minha formação, muito não, totalmente na minha formação como pessoa, né? Como caráter, isso de ter propósito, isso de querer fazer as coisas o máximo corretamente possível, esse entendimento da responsabilidade das nossas ações perante o mundo, tratar as pessoas com respeito, enfim, toda a base como pessoa foi eles que me deram, né? E o restante, o que é técnico da minha área, eu busquei em outros espaços. E eu sou imensamente grata, eu tenho uma relação muito próxima com a minha família, eu fico até emocionada porque é uma conexão é uma conexão super forte. Minha melhor amiga é a minha irmã, assim, minha sobrinha nasceu há 1 ano e trouxe um frescor, assim, que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas eu te entendo. Se eu já queria ser uma pessoa boa, se eu já lutava para ser uma pessoa bacana, quando a minha sobrinha nasceu, assim, potencializou, né? Porque agora eu quero ser a melhor pessoa do mundo. Eu quero ter o melhor coração, assim, porque eu quero ser o melhor exemplo possível para ela, assim. Então, eu acho que quando a gente está na posição, quando nós estamos numa posição como eu estive, né? Pela pessoa que eu sou, pela aparência que eu tenho, pela minha cor, a gente precisa de uma base segura. A gente precisa de uma base sólida. Porque a gente não é de ferro, né? Como é que você sobrevive a tantos desafios? Como é que você mantém a cabeça erguida diante de tanta coisa se você não tem uma base sólida? Eu tenho essa base pela minha família. E eu estendo a minha família, estendo aqui aos meus amigos, porque eu tenho um grupinho de amigos, assim, de longa data, que são parceiros, são família, e graças a essa estrutura, eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu tenho a força que eu tenho para encarar os desafios que a gente precisa encarar. Que delícia. Você tem o principal, você recebeu o principal. Eu estou vendo aqui, é Gleice o nome? Gleice Jesus? É a minha tia. Pois é, já botou lá em cima nosso orgulho e tal. E a Ritinha? Ritinha 26. É minha irmã. Minha irmã. Nosso orgulho em caixa alta, coraçãozinho, irmã, amiga e maior admiradora. Gente, nada. A gente não consegue dar nenhum tipo de valor a isso, porque é incalculável esse valor, né? E isso é o mais importante. Então, assim, aquilo que a gente hoje precisa encontrar nas pessoas é exatamente essa parte que a gente não pode ensinar dentro de uma organização. A parte técnica, os comportamentos, o código de conduta da organização, tudo isso a gente ensina. Mas a solidariedade, a compaixão, o desejo de ajudar as pessoas, o saber estar num ambiente diverso, respeitar as escolhas dos outros, isso é a família que dá, isso é essa troca amorosa que nos dá e por incrível que pareça, a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar pessoas com essa base. Então, você teve tudo, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, que é o reforço que a gente tem para continuar firme e forte e lutar contra ainda algumas questões. A gente tem ainda passado, e aí você até me falou, cara, essa hora passa muito rápido, 44. Você falou para mim assim, tu acredita que a gente já está 44? Ai, meu Deus. E eu não deixo eles derrubarem a gente, não. A gente entra com classe e a gente sai com maior classe ainda. Deixa eu te contar, a gente tem vivido, a gente que tem essa afinidade, né, de participar lá do LinkedIn também, a gente tem visto muita coisa em relação a discussões muito ferrenhas
sobre, por exemplo, Magazine Luiza, a Bayer, né? E outras empresas que estão se mobilizando tardiamente, no meu ponto de vista, já poderia ter acontecido há mais tempo, mas que bom, que coisa boa tem que acontecer em algum tempo. Se não está no melhor, no ótimo momento, tem que estar no bom momento, e a gente tem que fazer em cima disso. Mas que discussão forte, que coisa difícil para algumas pessoas entenderem que a gente não está querendo nada demais a não ser equidade. A gente não está querendo nada demais que não seja o justo, né? Como é que você vê essas transformações todas, Júlia? Como é que você, como mulher negra, que conseguiu se formar, que conseguiu passar por um curso que a gente considera que fora, que não é um curso tão tranquilo de passar, que exige um estudo muito forte, dentro das exatas. Como é que é para você olhar essas transformações? E eu já ia te perguntar como é que você faz para ajudar essa galera, você já falou que atende essa turma que te procura. Como é que você vê esse movimento em prol, como eu disse tardiamente, mas que bom que está acontecendo, em prol das pessoas pretas? É aquilo, antes tarde do que nunca, né? Eu acho que a gente precisa praticar a autocrítica, e eu falo isso como sociedade como um todo, né? O fato de nós estarmos aqui, eu e você, conversando num projeto sobre vozes negras, certamente indica que você pratica esse tipo de exercício. A gente precisa entender que existe um contexto histórico e que precisa ser reparado. Isso não é teoria, isso são fatos, entendeu? A sociedade como um todo, as pessoas brancas, as pessoas em posições de liderança, pessoas que com poder, né, de definir estratégias, e aí falando do mercado, eu estou falando das lideranças das empresas, precisam praticar autocrítica, entender a sua responsabilidade perante a sociedade, porque a empresa ela não está fora do mundo, a empresa está no meio dela, a empresa faz parte dela, né, e agir. O que eu sinto esperança, sim, uma esperança pequena, não vou negar, ela é um foguinho ali ainda meio apagando, porque a gente vê que é uma jornada, né, que vai ser muito extensa e acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, que nós não estaremos aqui para ver mudanças mais profundas, mas os primeiros passos estão sendo dados. Então eu acho que quando a Dona Luiza, né, quando a Magazine Luiza bate o pé e assume a responsabilidade perante um programa de trainee, é super significativo, né? Porque não é qualquer empresa, é uma empresa gigante no mercado. Quando a Nubank, apesar dos pesares, assume o seu erro publicamente, né? E assume o compromisso de praticar uma política diferente, é extremamente representativo, né? Acho que é o início de uma caminhada que é muito, muito extensa, porque até comentando sobre o que o Silvio fala, o Silvio deu uma entrevista recentemente para a revista Exame, e ele fala que colocar as pessoas nas empresas, né, e achar que isso altera o racismo é não entender o racismo estrutural. Então, inclusão de verdade dar condições para que as pessoas consigam se desenvolver em pé de igualdade com os demais, né? E eu acho que nós estamos para trás ainda, nós estamos brigando para poder entrar, né? Sim, sim. E a gente vai entrar e nós estamos entrando, né, ainda em pequenas parcelas. E aí? E o que está acontecendo depois? Nós estamos lidando com lideranças que não sabem liderar uma equipe diversa, que não respeitam diferenças culturais que ela carrega, né? Uhum. A gente está colocando essas pessoas em equipes que não estão preparadas para lidar com tudo aquilo. Como é que fica essas pessoas? Uhum. E o assédio moral envolvido? Como é que fica a saúde mental? Elas vão conseguir produzir da mesma maneira? Vão conseguir se desenvolver em pé de igualdade com os demais? É uma série de fatores, entende? Então, assim, a gente não pode pular etapas, né? Eu acho que o primeiro passo é entrar. É a mesma coisa sobre cotas raciais de universidades. O primeiro passo é entrar. A gente tem que entrar, porque a gente tem que conseguir entrar. Então, vamos entrar. Mas a prática da autocrítica, ela tem que ser um exercício constante. Então, por parte das lideranças das empresas, precisam entender que não para ali.
a diversidade, né, as políticas de diversidade e inclusão não podem terminar no hall de entrada das empresas. Exatamente. Né? Exatamente. Isso passa diretamente, essencialmente, pelas lideranças. Fantástico. Eu super concordo com você, e isso me preocupa até como profissional de comunicação, como profissional de treinamento, o que essas pessoas que estão, não digo nem o Magazine Luiza, que eu tenho certeza que eles têm uma estrutura grande em termos de DO, né, desenvolvimento organizacional, eles têm uma estrutura boa. Já ouvi também o filho dela falando em vários congressos, e eles têm uma mentalidade muito madura em relação ao tema. Mas eu fico me preocupando com as empresas que acham que é só isso, colocar, eu tenho 10 negros na minha empresa. Mas quem são essas pessoas, quais são as funções, como é que eu preparei o povo que estava lá dentro para receber esse pessoal, como é que eles estão sendo tratados, é todo um trabalho de sensibilização, treinamento mesmo, botar a galera em sala, é mostrar vídeos, é falar sobre, dar exemplos, é mostrar a situação do mundo. Tem pessoas que entram nas empresas, ainda temos isso, pessoas que entram para trabalhar, só querem fazer o seu e ir embora, né? Aí a falta de propósito, sem propósito, você é só um executor de tarefas. As pessoas entram, vão embora e ficam desplugadas do que o mundo está trazendo, né? Desplugada das necessidades. E aí isso faz com que ela fique desplugada dos seus colegas de trabalho. E isso realmente importa muito. A gente ainda tem muito para falar sobre isso, a gente ainda tem muito que trabalhar sobre isso, mas você está corretíssima, a gente precisa entrar, né, aplaudir a entrada de vocês, de alguma forma, para que a gente comece de algum ponto, porque não adianta querer começar pelo ótimo, a gente tem que começar por onde está dando. Eu quero só um minutinho, assim, uns segundinhos, para a gente dar um oi, que eu sei que você quer também mandar um beijo para a Tânia, que chegou. E um outro Tânia, querida! E um outro beijo para Luciana Lima. Luciana Lima foi a mulher que eu, quando entrei na live, flagrei chorando e falando da mãezinha, e foi a mulher que me inspirou, né? Eu falo que o Papai do Céu que me inspirou, mas foi através dela que me inspirou a abrir esse projeto do Vozes Negras. E sempre que ela pode, ela dá uma passadinha. Ela é madrinha do projeto, né? Eu brinco assim com ela. E que bom, Luciana, se você estiver por aí, muito obrigada. Tânia, querida. E a Tânia colocou aqui pra gente, perguntando, será que a régua é a mesma, né? O preto entra para trabalhar. A régua já não é a mesma logo de começo, porque a gente já sabe que o movimento da Magazine Luiza, por exemplo, foi para que eles tenham pessoas no nível de gestão, porque eles tinham negros, mas não no nível de gestão. Ou seja, a parte operacional, a parte administrativa, no máximo aí um supervisor e ponto, né? Então a mesma régua não tem mesmo, e a Tânia também se preocupa aqui com a avaliação, porque a avaliação vai passar diretamente pelo filtro da pessoa que está fazendo a avaliação, e que filtro é esse, e de que maneira essa pessoa foi preparada. Então, caramba, Júlia, a gente tem muito trabalho, hein? A gente tem... É uma jornada. Muito que escrever naquele LinkedIn, cara. A gente tem muito que catucar esse povo por lá, né? Eu digo que, até citando Lisiane Lemos, num TED que ela fez, perguntaram para ela, né, se ela tinha uma solução para que a gente alcance igualdade racial nas empresas. E ela fala, sim, com sinceridade, falou, se eu tivesse uma solução, eu já teria feito. De coração, eu já teria feito. Não é assim, né? Acho que existem esforços, existe um trabalho coletivo, existe a necessidade de se dialogar, existe a necessidade de educar a população como um todo, e a partir daí a gente vai tomando ações, né? É importante a gente ter... Acho que é difícil encarar esse tipo de verdade. Ter o entendimento de que a gente está tão no início da luta. Mas é uma necessidade, né? Eu acho que é maturidade a gente entender que o desafio só está começando. Eu acho isso importante também. Acho importante porque, como o movimento está forte em relação ao que a gente viveu nos últimos anos, eu nunca vi nada tão forte quanto agora. E especialmente nesse momento de pandemia, as pessoas tiveram aquela coragem de colocar a cara para fora e dizer, opa, isso aqui a gente não quer, dessa forma a gente não quer, né? Então, assim, eu nesses anos todos de trabalho, eu nunca percebi um movimento tão forte. Mas, como você falou, a gente precisa se conscientizar que é o início.
Tem muita gente ainda aprendendo. Eu fico feliz quando alguém também me procura para perguntar alguma coisa. E eu normalmente eu tenho o hábito de indicar alguém que esteja no lugar de fala apropriado para aquilo, porque eu acho que a gente pode dar uma dica, mas quem tem a legitimidade são vocês. Então eu fico feliz de saber que tem gente buscando entender, buscando aprender, para conseguir ajudar nessa mudança, que eu também acho que vai demorar. Eu espero que nem tanto como você falou, porque você falou que a gente não estaria aqui para ver, eu muito menos, né? Porque eu estou aí na tua frente uns 30 e tantos anos. Então, eu espero que seja menos. E sobre o esquema da tua sobrinha, né, que nasceu? Você falou Sim. sobre isso, né? E já puxando, que pena, já começando a fazer o fechamento. Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque faz 2 anos que eu virei vovó. A minha filha de 29 anos, eu só tenho uma filha e um filho, eu tenho um casal de filhos. Ela tem 29, ele tem 22, e são os meus professores nessa área de diversidade, na área de discutir questões sociais, que são 2 apaixonados, 2 que levantam bandeira e me orgulho muito disso. Mas a Beatriz me fez me tornar vovó há 2 anos, e o Francisco chegou e fez isso que fez com você. Deu aquela vida, trouxe aquele refresco, aquela gana, aquela garra da gente tentar um mundo melhor para ele. E até meu filho, que é tio igual a você, falou: mãe, que coisa interessante. Depois que o Francisco nasceu, eu fico pensando o que eu posso fazer para contribuir para ele pegar um mundo mais bacana, mais legal. Então, é luta, né, amiga? É luta, né? A Luciana colocou aqui pra gente, é uma vida de trabalho, cada passo que avançamos são novas resistências que nos deparamos. Então, a gente já tem ciência de que essa luta está longe do fim e vamos seguir, né? Eu acho fantástico, eu acho que a Tânia fez uma postagem sobre esse nosso projeto também, lá no LinkedIn, dizendo que ela ficava feliz de ver pessoas brancas engajadas em ajudar, e que todos, né, a gente fica, pelo menos eu e vários outros que eu conheço que têm vontade de ajudar, a gente também quer se sentir acolhido nesse aspecto, porque o desejo é muito sincero de ajudar, é muito sincero de estar ao lado de vocês, pelo menos dando suporte e o apoio, né, e vocês de frente, vocês legitimando essa presença de vocês. Então, nossa, que bom te ouvir, que bom te ver assim, mais pertinho. E quando eu for a São Paulo agora, eu vou ter que marcar contigo e com a Valéria para a gente se encontrar, porque vai ser muito bom. Eu queria que você agradecesse a sua turma que veio para cá, uma turmona sua, porque eu conheço os meus que participam, e tem uma turma enorme sua aqui. Então, agradeço, que a gente já está com 57. Eu queria mais. Primeiro eu queria agradecer a você por esse projeto, agradecer por seu trabalho. Eu acho que a gente precisa de aliados e você é uma aliada, né? Eu acho que é essencial. Pessoas que praticam a autocrítica, como eu falei, que entendem, se esforçam pelo menos para entender a dimensão do problema. Você, ou o Renato Camargo também, por exemplo, lá no LinkedIn, fantástico, fazem toda a diferença, né? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a quem tá aí. Obrigada à minha família, meus amigos que passaram por aí. Eu vi vários por aqui. Super bacana esse bate-papo com você. E vem para São Paulo pra gente se ver. Muito bom. Sua irmã está fechando com chave de ouro aqui pra gente. Ela colocou que essas crianças que estão nascendo nesse ambiente são as sementes dessa mudança. Vamos seguir regando para darem bons frutos. Eu estou regando Francisco. Você vai regar? Como é que é o nome da sua sobrinha? Helena. Helena, que nome lindo. Então vocês vão regando a Helena, eu vou regando o Francisco, outras pessoas vão regando essas crianças para que elas nasçam nesse ambiente de amorosidade, de compaixão, de misericórdia uns pelos outros, de aceitação e de respeito, muito respeito. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer, a honra é minha te receber, muito obrigada. A gente está pensando seriamente, Luciana deu a ideia de a gente fazer um documentário. Tu imagina que chique a gente fazer um documentário? Você é minha 18ª convidada. E aí eu queria aproveitar e convidar vocês aqui, que estão conosco. Na próxima quarta-feira, no Vozes Negras, eu vou receber outra amiga chamada Dulce Gabiati, ela é uma psicóloga, e ela é aquela pessoa negra da pele clara. E ela vai contar pra gente como é que ela usou a voz dela para se posicionar no mundo, porque a mãe falava sobre a voz dela. Então não percam essa não, ela vai falar sobre o poder das crenças. E acho que vai ser tão lindo e gratificante como foi hoje com a minha querida Júlia. Um beijo para todos vocês, muitíssimo obrigada. Eu acho uma delícia esse povo ficar aqui com a gente assistindo, eu acho isso de um carinho. Estou me sentindo abraçada e muito feliz, fechando a minha quarta-feira com chave de ouro. Júlia, muito obrigada. Super, super.
Muito obrigada mesmo. Vocês, muito obrigada a todos. Até a próxima. Você tem intensidade, você nem precisa de extensividade. Segue junto que quando você tiver extensividade, com essa intensidade toda, vai arrasar mais ainda, viu? Um beijo. Muito obrigada, querida. Um beijo. Grande prazer. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau.